Bom, pessoal, notícias de todo o mundo. Há muitas notícias, não sei por onde começar, porque fiz aqui uma resenha, um resumo, e tive que vir aqui encontrar um sítio onde tivesse um bocado de sossego, mas estão para aí uns tipos a jogar basquetebol, outros estão de bicicleta aqui ao lado. Vou ver se consigo fazer isto de forma minimamente profissional. Então, houve aqui várias notícias. Vou ver se entro em cada uma destas notícias, destas histórias, com um pouco mais de profundidade noutra ocasião. A China, substituindo o FMI para países, por exemplo, estes países que são os mais alinhados com os seus interesses, a Venezuela, o Irão, a Nicarágua, a quem o FMI negou ajuda para o combate ao coronavírus. E a China agora predispõe-se com 2 mil milhões de euros a estes três países, trazendo-os mais para a sua esfera. Portanto, isto aqui é um passo interessante naquela ideia que eles têm de fazer um sistema alternativo financeiro a nível global. O ideal nisto tudo é que haja um equilíbrio. Ninguém quer que a China se torne o único polo, mas se houver pelo menos dois polos é melhor do que um. Na minha opinião. O ideal seria que houvessem vários polos e um deles seria um polo latino, entre os países da América Latina, Espanha e Portugal, ou seja, a Península Ibérica, os países europeus e os países americanos da língua portuguesa e espanhola. Isso seria o ideal que houvesse aqui com Angola e os países de língua oficial portuguesa. Mas pronto, isso é num plano que vai durar anos, se houver um plano para isso. Outra história aqui interessante, um narcojet abatido, um narcojet com matrícula mexicana. Isto aqui é interessante, que nós nos damos conta, com esta imprensa toda agora, destas histórias. Isto passou-se há 2 semanas, mais ou menos, sensivelmente na mesma altura que houve aquela tentativa de invasão de mercenários desde a Colômbia, por via marítima, à Venezuela. Foi nesse dia, ou no dia seguinte, ou no dia anterior, um narcojet que vinha carregado da Colômbia e ia para o México, passa por espaço aéreo venezuelano e é abatido pela Força Aérea Bolivariana imediatamente. Há fotografias do avião lá no lago Maracaibo. E este avião parece que foi usado noutro momento, há não muito tempo, pelo presidente, o novo presidente da Guatemala, o Giammattei. É um tipo de origem italiana, mas é guatemalteco, nascido no Guatemala. É o atual presidente, tomou posse em janeiro. A primeira coisa que ele fez foi cortar relações com a Venezuela e apoiar o Guaidó, expulsar os diplomatas venezuelanos da embaixada. Portanto, esta foi a primeira medida política internacional, uma das primeiras medidas que ele tomou quando tomou o poder. Ele tinha usado este mesmo avião. Isto não quer dizer nada, porque isto são aviões que são alugados, alugaram a mesma empresa que aluga os jets. Era um jet mexicano. E também, por curiosidade, agora na altura do vírus, este mesmo presidente está culpando o México de ser o problema de foco da pandemia na região. Portanto, está culpando o México destes problemas sanitários, apesar da Guatemala não estar sendo especialmente atingida. Portanto, é um novo presidente que está alinhado também com o novo presidente do El Salvador, o Bukele. Este Bukele aparece com umas ideias muito populistas de acabar com a criminalidade, com aquelas maras, com aquelas pandilhas criminosas, porque é um problema sério de um país, e acho muito bem, mas o problema é que ele tinha sido presidente da Câmara de São Salvador. Portanto, o problema ali no Caribe é que a gente não sabe muito bem quem é quem e trabalham para quem. Este mesmo presidente da Guatemala foi diretor das cadeias da Guatemala. Portanto, ali
qual é a relação da política, das forças armadas, das forças de guardas prisionais com os presos, com a bandidagem. É de referir que esta bandidagem não é uma coisa, estas MS13, Estrada, Rua 18, Bairro 18, essas Las Maras, são gente que trabalha a um nível muito baixo, são gente que acaba toda na cadeia, realmente, são miúdos que têm uma esperança de vida de 27 anos, salvo erro, mas que causam terror, trabalham para outros entes que manejam o tráfico de droga a nível regional, ou seja, toda a região do Caribe, para a América, para o Norte da América, também há tráfico de armas da América para o Sul. Portanto, aqui é uma coisa muito complicada, que não sabemos bem quem é quem, onde é que começam, onde é que acabam as coisas, mas não é algo tradicional daquele povo, daqueles índios, daquela gente simples. Depois da guerra do El Salvador, guerra civil, houve uma grande migração de salvadorenhos para a Califórnia e para se defenderem ou começar de outros gangues já existentes lá nos Estados Unidos, criaram os seus próprios gangues e quando voltaram, a geração seguinte voltou para El Salvador, trouxeram toda essa porcaria para a América Central. E então temos El Salvador, Honduras, Guatemala, tudo com este problema de uma coisa que não é, que é importada da Califórnia, na realidade, associada à droga. E então esta história é interessante porque aqui há uma coincidência, há Guatemala agora disparando contra o México do Salvador, do López Obrador e contra a Venezuela, e vamos ver quem este Yamatei. Em princípio não tem por que haver nada em relação a este narcojet, mas tudo indica ser o mesmo aparelho que o tinha transportado há pouco tempo, foi o mesmo que foi abatido agora na Venezuela pela Força Aérea, porque vinha carregado de droga passando por cima do seu território vindo da Colômbia. Que surpresa, não é? Bom, e então estas são outras histórias. Há aqui um artigo interessante desta tal Heidi Klein, que é uma canadiana. Este é um artigo do Intercept. Na realidade eu li em espanhol porque há uma tradução, vou ver se consigo encontrar aqui o link e vou pôr, porque nos fala das relações futuras de vigilância total a que seremos submetidos depois desta crise. E aqui é a alta tecnologia a ser já posta em prática de forma experimental no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, pelo governador, em parceria com as grandes da internet, ou seja, com o Facebook, com o Google e com outras, mas que nos faz ver um futuro em que as relações humanas vão ser muito diminuídas em prol da maquinização, da inteligência artificial, de todas essas coisas que já aqui falámos, mas é um artigo que está bastante pormenorizado, com dados, com situações reais, na mesma linha. A dirigente aqui do D-Link, aqui na Alemanha, Sarah Wagenknecht, que há que falar dela em algum momento, porque ela é uma das figuras novas da política alemã, muito interessante. Ela casou-se há pouco tempo com o Lafontaine, que passou do SPD para o D-Link. Mas ela fala agora também deste futuro muito incerto, muito duvidoso, em que Amazon, Facebook e Google estão tomando o poder do que é do Estado. Ou seja, e isto é uma crítica que vem de todos os lados, vem do... Bom, ele também é uma pessoa da esquerda e um ativista do Roger Waters, do Pink Floyd, que no outro dia falava disto. E estou de acordo em parte com ele, e sei que ele vem da ala esquerda. E quando fazemos uma crítica a este capitalismo, não é por existir liberdade de mercado, não é por haver livre concorrência, todos somos a favor disso. O problema é que, por trás desta ideia de liberalizar, estão-se a criar oligopólios, monopólios, que são perigosos para a classe média. Todos nós que temos pequenos negócios
e que gostamos de uma sociedade livre, onde haja mercado, onde haja liberdade, vamos ser literalmente comidos por estas grandes. Olha, aqui na Alemanha ontem vi um artigo interessante que não sabia, que a Walmart, que domina o comércio retalhista nos Estados Unidos, esteve aqui na Alemanha durante algum tempo e acabou por sair, porque aqui na Alemanha há uma resistência muito grande, há uma sociedade civil e a própria política tem as suas ferramentas para não deixar haver monopólios desta gente, mas se não fizerem nada, esta gente vai tomar conta de tudo, com estratégias de dumping e de tirar tudo o que há de concorrência à volta e acabar com o pequeno comércio, com o comércio tradicional, com as pequenas lojas e com as grandes lojas. Eu julgo que as pessoas não têm a noção do que é que se está a falar aqui. Estamos a falar de monopólio total pelos grandes. Havia uma quarta história que queria falar, que eu tenho aqui apontada, que é no Chile. Agora vou ter que ser muito resumido, porque isto já vai longo. No Chile, ameaça agora a fome, neste período do coronavírus, porque é dos países que, per capita, estão a ser dos mais afetados, onde o Estado é mínimo e onde, obviamente, todo aquele sector foi privatizado, que era estatal, e foi privatizado agora, numa situação de pandemia, não quer ter as responsabilidades de um governo. Esta gente quer pegar no seu dinheiro e fugir, escondê-lo. E os pobres que estão nessas barriadas onde se passa fome, que se virem para aí, porque é a própria natureza do lucro e da privatização que numa situação de exceção como é a atual, vê-se quais são as suas vulnerabilidades. Então há ali no sul de Santiago já demonstrações. Há 7 meses atrás houve demonstrações fortes, legítimas do ponto de vista da classe média que saía à rua. Vimos mais de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, só que há movimentos radicais extremistas, provocadores, queimam igrejas, quer dizer. E então aqui onde é que está o meio termo? Vamos ver, mas o Chile entra numa fase complicada do ponto de vista social, por causa das consequências do vírus e por causa que limparam as mãos das tarefas do que é normalmente um governo. Este privatizacionismo todo fez com que, hoje em dia, ele recordo-me ver há meio ano, um documentário que havia um rio que estava seco, em que as pessoas que viviam ali perto tinham água, ou bem para uma coisa ou para outra, ou para lavar a roupa ou para cozinhar os alimentos, ou para a alimentação ou para lavar a roupa. E claro, até esse ponto chegou a coisa. E agora, com o vírus, desemprego disparou, está faltando o pão à mesa, e havia aí políticos da zona, do sul de Santiago, que dizem que o governo tem que fazer alguma coisa imediatamente, ou então vai instalar ali um confronto social muito forte. Bom, estas são as histórias de hoje. Vou ver se volto um dia destes com mais coisas, mais detalhadamente. Talvez algum destes pontos falar com mais detalhe. Fica aqui o relatório de hoje.